Um planeta desconhecido como a Terra dorme em nosso sistema solar. O que os pesquisadores descobriram agora é realmente incrível. Neste vídeo, vamos ver se realmente existe um planeta semelhante à Terra atrás de Netuno e se isso resolve o eterno mistério do planeta 9. E não é só isso. Nas profundezas do espaço, os pesquisadores descobriram exoplanetas que são assustadoramente semelhantes à nossa Terra. Alguns podem até ser mais adequados para a vida do que o nosso planeta natal. Não deixe de assistir até o final, pois será muito emocionante. Sejam bem-vindos, pessoal! A busca por uma segunda Terra ocupa a humanidade há décadas. Com um número gigantesco de exoplanetas somente em nossa galáxia, surge a questão: será que a Terra é realmente tão especial? Ou será que há uma infinidade de planetas semelhantes à Terra e essas novas descobertas podem finalmente nos dar a resposta? Se notícias astronômicas empolgantes como essas te entusiasmam tanto quanto a mim, então já se inscreve no canal agora. Não custa nada, você não vai perder mais nenhum vídeo e ainda me ajuda muito. Quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um like. Vamos tentar bater 5.000 curtidas. Muito obrigado, pessoal! Então vamos começar com uma descoberta que pode virar nosso sistema solar de cabeça para baixo. Há anos os astrônomos se intrigam com um misterioso nono planeta que estaria escondido nas regiões geladas do sistema solar. E agora há uma suspeita realmente incrível. O planeta 9 poderia ser uma versão gelada da Terra? Não sei como vocês se sentem, mas quando ouço o termo planeta 9, sempre penso no pobre Plutão, que até 2006 era o nono planeta, até ser expulso. Não me entendam mal, havia bons argumentos para sua reclassificação, pois do contrário, teríamos que transformar muitos outros corpos celestes em planetas. Como, por exemplo, Eris, que é aproximadamente do mesmo tamanho que Plutão, mas mesmo assim emocionalmente, continuo sendo um grande fã de Plutão. Vamos fazer uma votação. O que vocês acham? Foi certo expulsar Plutão do Clube dos Planetas ou vocês acham que Plutão deveria ser um planeta novamente? Escrevam a sua opinião nos comentários. Quando se fala hoje em dia do planeta 9, refere-se a um hipotético planeta adicional nas regiões externas do sistema solar, que ainda não foi descoberto, mas que muitos astrônomos acreditam que exista. Como chegaram a essa conclusão? A ideia de sua existência surgiu a partir da observação de comportamentos inexplicáveis de objetos transnetunianos, ou TNO, que, como o nome já diz, estão localizados além de Netuno. Esses TNO, dos quais fazem parte objetos como Sedna e também o já mencionado Eris, apresentam comportamentos super excêntricos. Eles formam aglomerados estranhos, muitas vezes apresentam uma inclinação extrema em suas órbitas, e isso é perfeitamente visível em Sedna. E assim nasceu o mito do planeta 9. É claro que há um pouco mais de ciência por trás disso. Modelos computacionais e simulações foram usados para mostrar que essas observações podem ser melhor explicadas pela existência de um grande planeta ainda não descoberto. E até agora, sempre se presumiu que o planeta 9, ou planeta XX, deveria ser um planeta gasoso, talvez comparável a Netuno. E isso também faria sentido. Porque, além dos 4 planetas gasosos que conhecemos, não poderia ter se formado mais um. Naquela época, quando o sistema solar ainda era jovem e uma nuvem primordial de gás se aglutinava para formar os planetas. Mas já ouço alguns de vocês fazendo a pergunta legítima: se houvesse outro planeta gasoso, já teríamos encontrado ele faz tempo, cara. É o que se pensa. Mas não se deve subestimar o quão distantes são essas regiões do sistema solar. Mesmo Urano e Netuno eram desconhecidos para os povos da Antiguidade e da Idade Média e só foram descobertos com o avanço da tecnologia há cerca de 2 séculos. A essa grande distância também é muito escuro e a luz do Sol é tão fraca que um planeta potencial refletiria pouca luz e, portanto, seria muito difícil de detectar. Além disso, o planeta 9 seria realmente muito lento. A essa distância, ele teria uma órbita tão longa ao redor do Sol que poderia levar anos para se mover mesmo que minimamente no céu. Para efeito de comparação, Netuno leva 165 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. No caso do planeta 9, estaríamos falando de pelo menos 200 a 300 anos, e esse comportamento lento tornaria difícil distingui-lo das estrelas ao fundo. E agora houve um estudo realmente sensacional na comunidade astronômica. Uma equipe de pesquisadores afirma que o planeta 9 não é o enorme planeta gasoso esperado, mas na verdade um planeta semelhante à Terra, ou seja, um planeta rochoso terrestre semelhante à nossa Terra, mas também com algumas diferenças significativas. De acordo com seus cálculos, esse mundo secreto teria pelo menos uma vez e meia, mas em nenhum caso mais do que 3 vezes a massa da Terra e não estaria a mais de 500 unidades astronômicas do Sol.
Isso seria incrivelmente longe. Netuno, por exemplo, está em média a apenas 30 unidades astronômicas do Sol, ou seja, 4 bilhões e meio de quilômetros. Que pensamento fascinante, não é? Uma espécie de superterra com superfície sólida nas vastas e sombrias regiões do Sistema Solar. Só que agora surge a pergunta nada irrelevante. Como, em nome de tudo, eles chegaram a essa conclusão? Boa pergunta. Em seu estudo, os pesquisadores escrevem: um planeta semelhante à Terra, localizado em uma órbita distante e inclinada, pode explicar 3 características fundamentais do distante cinturão de Kuiper: uma população proeminente de TNOs com órbitas além da zona de influência gravitacional de Netuno, uma população significativa de objetos com alta inclinação e a existência de alguns objetos extremamente peculiares com órbitas peculiares. Em outras palavras, simulações e cálculos mostraram que as formações de aglomerados observadas e as inclinações dos TNO podem ser melhor explicadas com um planeta semelhante à Terra próximo à sua órbita. Isso faz sentido na minha opinião, e vou explicar por quê. O fato de ainda não termos descoberto o planeta 9 indica que ele não existe ou que está realmente muito distante. O comportamento estranho dos TNO mostra, porém, que deve haver algo lá, o que reforça a hipótese de que o planeta 9 está realmente muito distante. Tão longe no Sistema Solar, provavelmente nunca houve gás suficiente para a formação de um planeta gasoso do tamanho de Netuno. Mas o que existe em abundância lá são asteroides e cometas, e é exatamente a partir desses materiais que um planeta rochoso poderia ter se formado silenciosamente. E como mostram os cálculos do novo estudo, que, como sempre, coloquei o link na descrição do vídeo abaixo, um planeta semelhante à Terra com essa massa e a essa distância explicaria perfeitamente o comportamento dos TNUs? Agora surge uma outra pergunta. Mas se ele estivesse tão longe assim, não seria apenas um bloco de gelo entediante? Sim e não. Frio com certeza, né, por lá. Mas seria concebível que houvesse criovulcanismo no planeta 9, como nas luas geladas de Júpiter e Saturno. Essas luas são amassadas pelas forças das marés dos planetas gasosos massivos, fazendo com que, apesar das temperaturas frias, o gelo derreta e jorre fontes quentes na superfície. Dependendo das atividades geológicas que existem no planeta 9, talvez causadas por impactos de objetos do cinturão de Kuiper, isso também seria possível lá, ou se essa superterra fria tivesse uma lua suficientemente massiva, isso também poderia desencadear o criovulcanismo. Sei que é especulação, mas temos a possibilidade realista de que exista um planeta semelhante à Terra atrás de Netuno, com um oceano subterrâneo. E quem sabe que formas de vida poderiam existir lá? Simulei aqui como esse planeta poderia ser. Um mundo gelado com um oceano oculto sob uma espessa crosta de gelo, com o Sol visível apenas como um pequeno ponto no firmamento. Agora, é claro, precisamos de um nome galáctico para o novo planeta. Escrevam nos comentários como chamariam esse planeta rochoso gelado na borda do Sistema Solar. Estou super ansioso para ver suas sugestões. Incrível, não é? Mas não é só no nosso próprio Sistema Solar que existem candidatos promissores. Porque lá fora, nas vastidões do espaço, astrônomos já descobriram vários exoplanetas que são surpreendentemente parecidos com a nossa Terra. Kepler 22b, TRAPPIST-1e EKOI 5715. Esses nomes podem não soar tão poéticos, mas por trás deles escondem-se mundos que podem ser mais propícios à vida do que a nossa própria Terra. Os pesquisadores falam de planetas superhabitáveis. Nosso primeiro candidato a uma segunda Terra é Kepler 22b. Os astrônomos ainda não têm certeza com base nos dados, mas se as suposições estiverem corretas, estamos diante de um mundo incrível, um planeta oceânico 2,4 vezes maior que a Terra e inclinado de lado como Urano. Planetas rochosos desse tamanho também são chamados de superterras. E aqui talvez tenhamos uma superterra coberta por um oceano que abrange todo o planeta. Kepler 22b está a apenas 600 anos-luz de nós. Em termos cósmicos, é uma distância mínima e ele está localizado na zona habitável de seu sistema estelar. Se o planeta tiver uma atmosfera semelhante à da Terra, os astrônomos estimam que a temperatura média na superfície seja de 22 graus. A astrônoma da NASA, Natalie Batalha, diz: se for principalmente um oceano com um pequeno núcleo rochoso, não está fora do reino das possibilidades que possa existir vida em tal oceano. No entanto, a vida lá seria realmente extrema, pois Kepler 22b é apenas 2,4 vezes maior que a Terra, mas tem quase 9 vezes mais massa. Devido à sua inclinação extrema, seus polos norte e sul ficariam alternadamente mergulhados em luz solar e escuridão por meio ano, enquanto o planeta orbita sua estrela. Vamos dar uma olhada na próxima segunda Terra em potencial, que fica a apenas 40 anos-luz de nós, TRAPPIST-1e. O sistema TRAPPIST-1
é uma das maiores descobertas astronômicas de todos os tempos, pois possui 7 planetas com superfície sólida, ou seja, mais do que nosso próprio sistema solar. E o planeta TRAPPIST-1 está localizado na zona habitável desse sistema extraordinário e é realmente o melhor candidato a uma segunda Terra em quase todos os aspectos. Com 0,92 raios terrestres, ele é quase tão grande quanto a Terra, e com 0,96 massas terrestres é apenas um pouco mais leve. Para definir o quanto os exoplanetas são semelhantes à Terra, os cientistas introduziram o Índice de Similaridade com a Terra, ou SI. Significaria que um planeta é tão semelhante à Terra quanto a própria Terra. TRAPPIST-1 e atinge incríveis 0,85. Portanto, ele é quase como a Terra. O único problema é que todos os planetas do sistema TRAPPIST-1 provavelmente têm uma rotação sincronizada, ou seja, sempre mostram o mesmo lado para a sua estrela. Em TRAPPIST-1e, teríamos um lado com dia eterno e outro com noite eterna. Lá, as temperaturas provavelmente seriam muito altas ou muito baixas, mas exatamente na zona entre elas as temperaturas poderiam ser perfeitas. Essa área é chamada de zona do terminador. Hasta la vista, baby. Mas não por causa do Arnold Schwarzenegger, e sim porque Terminator é outro termo para a linha divisória entre o dia e a noite. Imagine uma região em forma de anel ao redor do planeta, exatamente entre o dia eternamente quente e a noite eternamente gelada, onde prevalecem condições perfeitas, semelhantes às da Terra. E agora vamos viajar para um planeta que alguns astrônomos acreditam ser até mais adequado para a vida do que a Terra. Este planeta tem um nome fácil de lembrar, KOI 5715. Agora vamos chamá-lo de KOI para simplificar. Como já sabemos, os fatores decisivos para a adequação de um planeta à vida incluem a existência potencial de água líquida, uma atmosfera estável e uma distância adequada da estrela central. Tudo isso se aplica a KOI. Ele está a quase 3.000 anos-luz de nós, orbita uma estrela anã laranja na distância certa e tem um diâmetro de 1,8 a 2,4 vezes o da Terra, o que torna KOI superhabitável, ou seja, melhor do que a Terra. O sistema estelar de KOI tem cerca de 5,5 bilhões de anos, sendo assim quase 1 bilhão de anos mais antigo que o nosso sistema solar. Isso significa que a vida teve mais tempo para se formar. A evolução lá tem, teoricamente, uma vantagem de 1 bilhão de anos, e isso pode fazer uma grande diferença. A estrela anã laranja que KOI orbita também é mais duradoura que o Sol. Portanto, a vida lá também teria um futuro mais longo pela frente. Além disso, o tamanho torna KOI potencialmente superhabitável. Na busca por mundos assim, os astrônomos procuram exatamente esses planetas, que são um pouco maiores e um pouco mais massivos que a Terra. Essa diferença de tamanho e massa poderia ajudar o planeta a armazenar mais gases, energia e calor. E se ele pudesse armazenar mais gases de efeito estufa em sua atmosfera mais densa, isso provavelmente levaria a uma biodiversidade muito maior. O KOI poderia, portanto, ser potencialmente um planeta com mais biomassa e uma evolução muito mais longa do que a Terra. Assim, talvez encontrássemos aqui densas selvas alienígenas com formas de vida que passaram por uma evolução longa e complexa. Todas essas descobertas sobre esses exoplanetas ainda não estão gravadas em pedra, mas, na minha opinião, o grande número de candidatos a uma segunda Terra ou até mesmo a uma Terra melhor mostra que esses planetas devem ser abundantes em nossa galáxia. Desses candidatos promissores, chegamos agora a uma descoberta que revoluciona a nossa busca por vida extraterrestre. As estrelas anãs vermelhas foram consideradas por muito tempo casos perdidos para o surgimento da vida. O motivo? Enormes explosões de radiação, chamadas superflares, que emanam regularmente dessas estrelas e destroem qualquer atmosfera. Mas os pesquisadores descobriram algo incrível que muda tudo. Desde que o primeiro planeta fora do sistema solar, um chamado exoplaneta, foi descoberto em 1992, sabe-se que isso em si não é nada de especial. Em toda a nossa Via Láctea, há planetas em torno de suas estrelas e em grande quantidade. Pesquisadores afirmam que existem pelo menos 100 a 400 bilhões de planetas em nossa Via Láctea, provavelmente muito mais. Portanto, haveria planetas suficientes para a vida extraterrestre, mas e quanto às estrelas? Por experiência própria, sabemos que uma estrela como o Sol parece ser bastante adequada para o surgimento da vida. O Sol é uma estrela chamada anã amarela, embora o termo anã seja um pouco enganador, pois o Sol é, na verdade, totalmente mediano em termos de tamanho. Infelizmente, as estrelas anãs amarelas não são muito comuns na Via Láctea. Uma combinação como a nossa, ou seja, um planeta rochoso que gira em torno de uma estrela anã amarela, provavelmente não é a regra na Via Láctea. Em vez disso, quase 75% de todas as estrelas da nossa galáxia são chamadas de anãs vermelhas. Podemos então afirmar que a maioria dos exoplanetas, ou seja, a maioria dos locais onde poderia existir vida, orbita uma anã vermelha.
Esta característica das estrelas pode influenciar a probabilidade de existência de vida. Até agora, acreditava-se que o fato de a maioria das estrelas serem anãs vermelhas era um mau sinal para a busca por alienígenas. Isso porque as anãs vermelhas tendem a ser um pouco explosivas. Elas lançam gigantescas tempestades de energia no espaço em intervalos regulares. Ao mesmo tempo, as anãs vermelhas são muito mais frias do que o nosso Sol e, por isso, os planetas precisam estar muito próximos delas para desenvolver temperaturas habitáveis do nosso ponto de vista. E quando se está muito perto de uma estrela, se ela justamente lança uma forte erupção estelar para o espaço, isso é bastante subótimo para o surgimento da vida. Por isso, até agora se supunha que exoplanetas que orbitam uma anã vermelha dificilmente abrigariam vida extraterrestre. E com isso, 75% de todos os sistemas estelares da Via Láctea ficam de fora da busca por vida. Que situação chata. Agora, porém, tudo está sendo revirado por uma nova descoberta sobre as anãs vermelhas. O cosmos está tão paradoxal quanto antes, pois as anãs vermelhas poupam seus planetas de suas violentas erupções. Nosso Sol também lança regularmente erupções de energia no espaço. Isso geralmente acontece na direção de seu plano equatorial. Por esse motivo, as erupções solares podem teoricamente atingir os planetas, pois estes orbitam o Sol na altura do seu plano equatorial. Uma tempestade solar realmente muito violenta poderia teoricamente ser perigosa para a Terra, mas, felizmente, temos uma distância de segurança suficiente e nosso campo magnético nos protege do vento solar. Em pequena escala, o vento solar nos atinge 24 horas por dia e é conduzido pelo campo magnético do norte ao polo sul, onde sua energia faz com que as camadas atmosféricas brilhem. No entanto, parece ser diferente com as anãs vermelhas. O telescópio espacial TESS, abreviação de Transiting Exoplanet Survey Satellite, está no espaço próximo à Terra desde 2018 e procura exoplanetas. Para isso, ele observa estrelas estrangeiras e aguarda para ver se há uma diminuição no brilho de vez em quando. Quando a estrela fica mais escura, isso geralmente significa que um exoplaneta passou na frente dela. Esse método é chamado de método de trânsito e com ele quase 80% de todos os exoplanetas foram descobertos até agora. Enquanto o TESS espera que um exoplaneta passe em frente à sua estrela, ele tem naturalmente muito tempo para estudar as próprias estrelas. E através dos dados do TESS, descobriu-se agora que as violentas erupções das estrelas vermelhas geralmente não ocorrem no plano equatorial, mas sim na direção dos polos da estrela. Em termos mais simples, as anãs vermelhas não lançam suas erupções na direção de seus planetas, mas sim para cima e para baixo. Isso significa que, ao contrário do que se pensava até agora, apocalipses estelares não são comuns em exoplanetas de anãs vermelhas. Essa é uma notícia particularmente boa para a habitabilidade do nosso sistema estelar vizinho, Alpha Centauri. Alpha Centauri é composto por 3 estrelas e uma delas, Próxima Centauri, é uma anã vermelha. Ao redor de Próxima Centauri orbita o exoplaneta Próxima Centauri B, o exoplaneta mais próximo de nós. Ele tem basicamente a distância certa de sua estrela para ter temperaturas semelhantes às da Terra, ou seja, água líquida. O único ponto de dúvida quanto à habitabilidade de Próxima B no passado era que ele provavelmente foi devastado por tempestades solares apocalípticas de sua estrela, tornando as chances de alienígenas e de uma futura base humana bastante remotas. Com as novas descobertas sobre anãs vermelhas, porém, agora podemos voltar a ter otimismo de que possa existir vida em Próxima B. Para concluir nossa jornada em busca das segundas terras no universo, nos espera talvez a descoberta mais fascinante de todas. Em nossa vizinhança cósmica, astrônomos descobriram um clone do nosso sistema solar. A estrela semelhante ao Sol é cercada por planetas como Júpiter e Saturno, e talvez ali também esteja se formando uma segunda Terra. Naquela época, nosso sistema solar era realmente caótico. O Sol surgiu há cerca de 5 bilhões de anos e, naquela época, havia enormes redemoinhos de poeira e gás que se formaram em torno dessa jovem estrela e ainda havia um concorrente do Sol, ou seja, Júpiter. Mas antes de continuarmos a falar sobre a juventude rebelde do nosso sistema solar, vamos primeiro dar uma olhada em outro sistema estelar com o belo nome de TI 108998761. Muito criativos esses astrônomos. Esse sistema estelar está a 300 anos-luz de nós. Mas quando se pensa que a Via Láctea tem 100 mil anos-luz, isso é realmente muito perto. Então esse sistema, cujo nome não vou repetir, está localizado nas imediações do nosso Sol, e é o primeiro outro sistema estelar descoberto em que uma estrela semelhante ao Sol é orbitada por 2 exoplanetas. Infelizmente, os exoplanetas que orbitam as estrelas não são planetas semelhantes à Terra, mas gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. A probabilidade de haver vida lá é quase nula. Mas o que torna tudo
tudo isso incrivelmente interessante é que esse sistema solar é uma versão bebê do nosso próprio sistema solar, pois ainda é muito jovem. A estrela, que vou chamar de TY10, provavelmente surgiu há apenas 17 milhões de anos. Em comparação, nosso Sol tem 5 bilhões de anos. Portanto, é uma verdadeira estrela bebê e por isso podemos aprender muito sobre como talvez tenha sido a fase de formação do nosso próprio sistema solar. E isso nos leva de volta ao turbulento início do nosso sistema solar. Já mencionei que Júpiter era um adversário do Sol naquela época, pois Júpiter também é composto por uma grande quantidade de hidrogênio, assim como o Sol, só que não tanto. No início, foi uma batalha de gigantes. Se Júpiter tivesse acumulado um pouco mais de hidrogênio, talvez o processo de fusão estelar tivesse sido desencadeado nele e Júpiter tivesse se tornado uma estrela. Então talvez tivéssemos agora Júpiter no centro do sistema solar e o Sol seria o maior planeta. Isso poderia ter acontecido, mas de qualquer forma, com sua enorme gravidade, Júpiter já havia garantido que pedras e fragmentos de rocha fossem varridos para a área interna do sistema solar, onde os planetas terrestres puderam se formar. Portanto, talvez devamos a formação da nossa Terra a Júpiter, e como se isso não bastasse, os pesquisadores acreditam que, desde então, Júpiter tem desviado repetidamente asteroides perigosos de sua órbita, pois quando eles se aproximam de Júpiter, sua gravidade altera sua órbita ao redor do Sol ou seu caminho pelo sistema solar, protegendo assim a Terra de impactos. Portanto, talvez só existamos porque Júpiter primeiro ajudou a criar a Terra e desde então tem nos protegido repetidamente. Júpiter é, de certa forma, como nosso irmão mais velho. Pode ser que agora esteja acontecendo exatamente o mesmo no sistema solar TY10. Uma jovem estrela surgiu e, como já foi confirmado, existem 2 gigantescos planetas gasosos. Talvez, devido à gravidade desses planetas gasosos, que provavelmente são até mais massivos do que Júpiter e Saturno, ou seja, os chamados superjúpiteres, material esteja sendo transportado para o sistema estelar interno e assim possa surgir um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea da Terra. Pode ser, pois se olharmos para esse sistema solar, ele realmente se parece com uma cópia do nosso sistema solar nos seus primórdios e talvez algo muito semelhante esteja acontecendo lá. A formação de planetas semelhantes à Terra na parte interna e planetas gasosos na parte externa. Pode até ser que nesse sistema gêmeo do nosso sistema solar já tenham surgido planetas semelhantes à Terra, mas é muito difícil detectá-los, pois ver um planeta em outro sistema estelar é sempre dificultado pela luz da estrela, que ofusca os planetas. A razão pela qual foi possível ver os 2 grandes exoplanetas gasosos é que eles têm uma superfície gigantesca e por isso refletem muita luz de sua estrela. De qualquer forma, acho super fascinante que, aparentemente, em todo o universo, os sistemas solares se formem da mesma maneira que o nosso, pois se há apenas 300 anos-luz de nós, ocorrem exatamente os mesmos processos que ocorrem aqui, ou seja, que se forma uma protoestrela, que surge um exojúpiter, que esse exojúpiter gira a matéria para frente e para trás, então temos que assumir que isso acontece em todo o universo. Talvez a formação do nosso sistema solar não tenha sido nada de especial, quem sabe? Espero que agora vocês tenham uma visão melhor de quais mundos semelhantes à Terra estão escondidos lá fora no universo. Sobre todas as outras descobertas espetaculares na busca pela segunda Terra, é claro que vou mantê-los informados aqui no canal. Então, caso ainda não tenha feito isso, aperte o botão de inscrever-se agora mesmo. E agora voltemos ao nosso próprio planeta, pois também aqui há segredos incríveis a serem desvendados. Sob o Saara, os cientistas descobriram algo muito emocionante. Finalmente, a verdade sobre a misteriosa estrutura de Richat, o lendário Olho do Saara, foi revelada. Para saber tudo sobre essa descoberta revolucionária, cliquem no vídeo exibido no canto superior direito, é muito emocionante. Como sempre, vocês encontrarão outro vídeo emocionante no canto inferior direito. Caso contrário, diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!